A ansiedade está aumentando em nossa cultura, em especial nesses meses de isolamento social. Mais pessoas estão estressadas, deprimidas e cheias de ansiedade. Além disso, há uma ligação direta entre ansiedade e o uso de opioides, sem falar que aqueles que sofrem de ansiedade têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de ter um transtorno de abuso de álcool ou outras substâncias. E, infelizmente, pessoas com transtorno de ansiedade são mais propensas a ter desejos suicidas, tentativas de suicídio ou suicídios consumados. Como pastor, não estou qualificado para oferecer conselho médico ou aconselhamento profissional a quem sofre de ansiedade e depressão, mas posso oferecer uma visão bíblica sobre a dolorosa questão do suicídio. À luz do Setembro Amarelo, campanha de prevenção do suicídio, vamos olhar para esta questão através das lentes das Escrituras e oferecer aos outros a esperança e a ajuda que encontramos em Cristo. Estamos em mais uma Passagens Polêmicas. Esta série foi iniciada com o propósito de mostrar que a Bíblia não tem erros. Dificuldades, sim. O tema que abordaremos nesse vídeo será sobre suicídio. Aproveitamos para pedir sua inscrição em nosso canal, pr.alex Araújo, acionar o sininho, marcar seu like e compartilhar essa reflexão com seus amigos. Vamos à pergunta? Há salvação para o suicida? Passagens bíblicas tratam dessa questão ao relatar pessoas que tiraram suas próprias vidas, como, por exemplo, Saul, em 1 Samuel 31, versículo 4, e Sansão, no livro de Juízes 16, versículos 29 e 30. Seriam, porventura, esses versículos uma comprovação de que não há condenação eterna para os que cometem suicídio? Algumas observações são necessárias. Primeiro, entender o que significa suicídio. Suicídio é o ato intencional de tirar a própria vida. São vários os fatores que contribuem para o suicídio: depressão, medo, ansiedade, doenças incuráveis, problemas financeiros e de relacionamento, divórcio, uso abusivo de drogas, perda de bens ou de alguém e outros fatores que levam à tragédia do suicídio. Buscaremos elucidar algumas questões relacionadas a esse tema. Porém, se o suicídio é um problema real para você, recomendo que procure ajuda profissional imediatamente. Fazendo um breve resgate histórico, vamos perceber que na antiguidade grega e romana, o suicídio era aceito e até mesmo visto por alguns como um meio honroso de morte e obtenção da salvação imediata. Os estoicos, filósofos gregos, viam o suicídio como o triunfo de um indivíduo sobre o destino. Já no cristianismo, diante da perseguição que os judeus e os romanos exerciam sobre os cristãos, esses primeiros crentes sabiam que provavelmente morreriam por sua fé, mas escolheram seguir a Cristo a qualquer custo. Essas mortes não são consideradas suicídio, pois não foram iniciadas pela pessoa, mas aceitas como consequência de seu compromisso com Jesus. Agostinho, um dos principais teólogos dos primeiros séculos, foi um forte oponente de qualquer forma de suicídio. Para o bispo de Hipona, nossas vidas pertencem a Deus, de modo que não temos o direito de acabar com elas nós mesmos. Com o tempo, muitos na igreja passaram a ver o suicídio como um pecado imperdoável. E no século XIX, os cientistas sociais começaram a ver o suicídio como uma questão social e um sintoma de uma disfunção maior na comunidade ou no lar. Os médicos começaram a identificar a depressão e outros distúrbios como causadores do suicídio. Somente com essas iniciativas, o suicídio foi descriminalizado, permitindo ao suicida ter enterro público, que sua família não fosse deserdada e que o sobrevivente ao suicídio não fosse processado. Ao longo dos tempos, nossa sociedade e as igrejas adotaram uma grande variedade de posições sobre o suicídio. Há pelo menos 4 que procuram dar respostas a esse que tem sido considerado um dos temas mais controversos ao longo dos anos. Primeira posição: todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, vai para o inferno. Essa é a posição católica tradicional. Segunda posição: um cristão nunca chega a cometer suicídio, porque Deus impediria. Terceira posição: um cristão pode cometer suicídio, mas perderá sua salvação. E quarta posição: um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca sua salvação. Mesmo que a Bíblia não use a palavra suicídio, as Escrituras têm muito a dizer sobre esse assunto. O Antigo Testamento registra 5 suicídios claros.
Quando Abimeleque foi mortalmente ferido por uma mulher que deixou cair uma pedra de moinho em sua cabeça, ele clamou ao seu escudeiro para matá-lo, para que sua morte não fosse creditada à mulher. Está lá em Juízes, capítulo 9, verso 54. O rei Saul, mortalmente ferido, caiu sobre sua própria espada para que os filisteus não abusassem dele. 1 Samuel 31, versículo 4. O escudeiro de Saul também tirou a própria vida. 1 Samuel 31, verso 5. Aitofel se enforcou depois que seu conselho não foi mais seguido por Absalão, filho do rei Davi. 2 Samuel 17, verso 23. Zinri se incendiou depois que sua rebelião falhou. 1 Reis 16, verso 18. Além desses, alguns consideram que Jonas tentou o suicídio, conforme capítulo 1, versos 11 a 15. E Sansão, quando destruiu o templo dos filisteus, matando a si mesmo e a todos que estavam com ele. Juízes 16, versos 29 e 30. Mas muitos não consideram isso como um suicídio, mas sim um ato de bravura militar. Um dos suicídios mais conhecidos é a morte de Judas, o único exemplo claro de suicídio no Novo Testamento, Mateus 27, versos 3 a 10. Mais tarde, Paulo evitou o suicídio do carcereiro filipense e o ganhou para Cristo, lá em Atos 16, versos 27 e 28. Mesmo que a Bíblia traga o registro desses episódios, a palavra de Deus deixa claro a santidade da vida. Em Êxodo 20, verso 13 é dito, não matarás. E em Deuteronômio 30, verso 19 é declarado, neste dia chamo os céus e a terra como testemunhas contra vós, que tenho posto diante de vós a vida e a morte, bênçãos e maldições. Agora escolha a vida, para que você e seus filhos vivam. No livro de Jó 1, verso 21, encontramos a seguinte sentença, o Senhor deu e o Senhor tirou, que o nome do Senhor seja louvado. Em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, está escrito, não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo que está em vós, que recebestes de Deus? Você não é seu, você foi comprado por um preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. É bem verdade que há momentos em que os crentes podem ter que dar suas vidas a serviço de Cristo e do seu reino, conforme Marcos 8, versículos 34 a 36, João 13, versículo 37, Filipenses 1, versículos 21 e 22. Mas o martírio voluntário nunca é considerado suicídio. O Dr. Jim Denison afirma que vivemos numa sociedade relativista e que em nossa cultura pós-moderna a verdade absoluta não existe. É muito comum ouvir expressões do tipo, você faz da sua vida o que quiser. Mas se Deus é o Senhor de tudo que existe, Ele mantém a propriedade sobre nossas vidas e nosso tempo. Ele é o único que pode determinar quando o nosso serviço será feito, quando o nosso propósito será cumprido. Este é o ensino claro e consistente das Escrituras. Nossas vidas pertencem ao nosso Criador e não devemos acabar com elas para nossos próprios propósitos. Voltemos-nos então, queridos, para a nossa pergunta. Alguém que comete suicídio pode ser perdoado por Deus? Em Mateus 12, verso 31 é dito que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Seria o suicídio pecado imperdoável? Em primeiro lugar, temos a firme convicção que o suicídio é pecado. Suicídio é um assassinato e a Bíblia nos diz, não matarás. Êxodo 20, verso 13. Não importa que a vida tomada seja a própria vida da pessoa. Toda vida pertence a Deus e apenas Ele tem o direito de tomá-la, conforme Deuteronômio 32, verso 39 e João 1, verso 21. E em Apocalipse diz que fora da cidade santa ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, 15. O recado é duro, mas sempre há lugar para o arrependimento. Segundo, até mesmo os mais desesperados crentes na Bíblia que desejaram a morte nunca consideraram o suicídio como uma alternativa moralmente viável. Pelo contrário, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida humana, eles oraram como fez Jonas. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas 4, verso 3. Embora tenham desejado que Deus tomasse suas vidas, nunca consideraram correto fazê-lo por si mesmo.
Nenhum caso de suicídio registrado na Bíblia conta com a aprovação de Deus. Terceiro, Deus sonda e vê o conteúdo do coração. Só Ele tem o poder para transformar. E mesmo o coração mais duro não consegue resistir ao seu toque. É como está escrito em 1 Samuel 16, verso 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E em Romanos 8, verso 27. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Daí o salmista declarar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vemos apenas o exterior, as aparências. Somente Deus conhece e sabe dos seus, pois como afirma o profeta Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quarto, assim, se Cristo é o seu Salvador, você pode crer na promessa de que tem vida eterna, no tempo presente, agora mesmo, pois foi Jesus que prometeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, versos 25 e 26. Deus promete que se você crer no nome do Filho de Deus, terá a vida eterna. Daí em João, no capítulo 3, verso 16, nos ser declarado que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 10, versos 27 a 29, Jesus afirmar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Nada poderá nos separar do amor de Deus, declarou Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Essas são verdades inabaláveis, imovíveis e irrefutáveis. Somos propriedade exclusiva de Deus. Por último, quanto ao pecado imperdoável, segundo a Bíblia, é recusar a obra do Espírito em conduzi-lo à salvação. É estar convencido de seu pecado e da necessidade de um Salvador, mas se recusar a admitir isso. Por que esse pecado é imperdoável? Porque aceitar a salvação por meio de Cristo é o único meio pelo qual nossos pecados podem ser perdoados. É imperdoável rejeitar a única cirurgia que pode salvar sua vida, ou a única quimioterapia que pode curar seu câncer. Não porque o médico não queira curar você, mas porque você rejeitou o único meio de saúde e salvação. O pecado imperdoável é rejeitar a oferta de salvação do Espírito Santo e morrer em tal estado de rejeição. Não faça isso. Certifique-se de ter feito Cristo seu Senhor hoje. Concordo com o pastor Miguel Nunes quando afirma que mais do que a busca por aliviar seu sofrimento, o suicídio é uma afronta contra Deus, pois Ele é o doador da vida e só Ele pode tirá-la. A pessoa que comete tal atentado contra a vida que Deus lhe deu está cometendo um terrível pecado. Então, não deprecie a graça de Deus. Não cometa o erro que o apóstolo Paulo condena em Romanos capítulo 6. A ideia de que porque Deus é gracioso, podemos continuar pecando. A graça de Deus deve levá-lo à esperança que há em Cristo. Se você é de fato um cristão, lembre-se do enorme e imerecido amor que Jesus demonstrou na cruz por você. Arrependa-se do seu pecado e permaneça no amor do Pai. Procure ajuda, se for o caso. Que Deus o abençoe. Espero que essa nossa reflexão o tenha ajudado. Amém.